Olá, querido irmão, querida irmã, saúdo-vos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom nos encontrarmos para partilharmos a palavra de Deus, deixar que ela seja a palavra de salvação em nossa vida, penetre todo o nosso ser, na força do Espírito Santo, dê-nos o discernimento para colocá-la em prática em nossa vida de fé. Neste 16º domingo do tempo comum, a Igreja nos exorta a continuarmos as reflexões de Jesus através das parábolas. Parábolas que têm a finalidade de ensinar os discípulos de Jesus a simplicidade do reino. Reino que deve ser vivido entre todos os homens e mulheres na terra. Jesus, que de maneira tão clara transmite aos seus a sua vontade de que todos vivam em paz, entendam que o reino está próximo e precisa ser vivido, precisa ser experimentado por aqueles que com ele crescem na busca de santidade. E neste domingo, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 43, apresenta-nos Jesus narrando o reino dos céus aos seus discípulos nas comparações feitas através de parábolas. Jesus que conta aos discípulos que o reino de Deus é comparado ao semeador, que semeando o trigo em seu campo, vai dormir e espera que aquela semente germine e produza bons frutos. Mas à noite vem o inimigo e no meio das sementes do trigo semeia também o joio, sem que ninguém perceba. E quando eles acordam e vão percebendo o crescimento das sementes, entendem que o joio está entrelaçado ao trigo plantado, ao trigo semeado. Depois, Jesus conta aos seus discípulos que o reino dos céus é ainda comparado a uma pequena semente, a um grão de mostarda, que sendo a menor, quando cresce, torna-se uma das maiores hortaliças. E ainda compara o reino dos céus como o fermento que uma mulher coloca à massa. Depois de contar estas parábolas aos seus discípulos, estando em casa, eles vão questionar Jesus. Olha, poderia nos explicar mais uma vez a parábola do semeador que semeia, vai dormir e de repente o inimigo vem e semeia o joio? E Jesus vai explicar-lhes. Querido irmão, querida irmã, olhemos atentamente, porque Jesus garante que todos nós, discípulos seus, homens e mulheres de boa vontade, precisamos sempre semear a boa semente. Sabermos que no reino esperado por Jesus, que nós o cultivemos entre nós, como discípulos, precisamos continuamente produzir bons frutos em seu reino. E para isso é necessário que semeemos a boa semente, o trigo, com as nossas atitudes, com o nosso modo de viver no meio de nossas famílias, na sociedade em que estamos. Mas depois Jesus continua, lembrando que sempre haverá o inimigo que semeará o joio. E quantos, infelizmente, agem como inimigos do reino de Deus, semeando joio através das falas duras, de atitudes incoerentes, de práticas que não correspondem à autenticidade de um discípulo que experimenta a fé em Cristo Jesus. Estejamos atentos e semeemos sempre a boa semente, para que entre nós cresçam sempre virtudes que nos alcancem o céu, que a bondade, a generosidade, que nós tenhamos a fraternidade como elos que nos aproximam de Deus e que cresçam entre nós cada vez mais atitudes que revelem a presença de Deus em nós. Que sejamos sempre este sal, esta luz que também nos pede Jesus no Evangelho, para que seu reino não pereça por falta de homens e mulheres comprometidos com a justiça, com a verdade que ele mesmo anunciou. E utilizando ainda das figuras de Jesus neste domingo, entendamos que é preciso que, mesmo que pequena, a nossa fé produza bons frutos. Pequena, mas grande no testemunho dado ao mundo. E como fermento que muitas vezes é invisível na massa,
mas que produz crescimento, produz grandes coisas quando aplicado ao reino de Deus, na metáfora utilizada por Jesus. Sejamos coerentes, vivamos a nossa fé enraizados na palavra de Deus e contemos sempre com a intercessão da Virgem Maria, para que ela, a Senhora do Carmo, auxilie-nos em nossa caminhada, sendo, no mundo em que estamos, verdadeiros semeadores do reino de seu Filho Jesus. Unidos pela fé, não percamos jamais de referência a nossa doação, a unidade que precisamos ter para que a vinha do Senhor cresça cada vez mais em nosso meio. Querido irmão, querida irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.